Meu filho ganhou milhões, com a venda de sua empresa, mas enquanto isso, eu vivia de favores dos vizinhos. Um dia o encontrei em um restaurante de luxo com a esposa, e quando fui falar com ele descobri algo revoltante: o barulho dos talheres batendo. Nos pratos de porcelana era quase uma música, uma melodia que não pertencia ao meu mundo. O cheiro de comida boa, de temperos que eu nem sabia o nome, enchia o ar e me deixava um pouco tonta. Eu estava sentada ali, em um canto do restaurante mais chique que já tinha pisado na vida, sentindo-me um peixe fora d'água com o meu vestido. Simples, o melhor que eu tinha. Presente de uma vizinha de bom coração. Foi então que eu o vi. Do outro lado do salão, em uma mesa farta, com garrafas de vinho e pratos que pareciam obras de arte, estava meu filho. Meu único filho. E ao lado dele, a esposa, com um colar de pérolas que brilhava mais que qualquer estrela que eu já tivesse visto no céu da minha casa simples. O riso dele ecoou pelo salão. Um riso alto, feliz, despreocupado. E cada nota daquela risada era como uma faca se cravando no meu peito. Ver meu filho ali, tão distante, tão diferente do menino que criei com o suor do meu rosto, me fez engolir em seco. Aquele homem não parecia se lembrar da mãe que, muitas inéditas vezes, comia apenas arroz para que ele pudesse ter um pedaço de carne no prato. Aquele homem milionário que saiu em todas as notícias por ter vendido sua empresa de tecnologia por uma fortuna que eu nem conseguia contar, parecia ter deletado a própria história, e eu era a página principal que ele havia arrancado. Minha vida era o avesso da dele. Eu morava na mesma casinha de sempre, com as mesmas paredes que precisavam de uma mão de tinta há anos e as mesmas goteiras que teimavam em aparecer a cada chuva forte. Minha geladeira, na maior parte do tempo, era um grande espaço vazio, preenchido apenas pela luz amarelada e fraca que se acendia quando eu abria a porta na esperança de encontrar algo. A minha salvação eram meus vizinhos. Era a dona Elsa que aparecia na minha porta com um prato de comida quente no final do dia, dizendo que tinha feito a mais. Era o seu Carlos, da padaria da esquina, que sempre me dava os pães que sobravam, com a desculpa de que iam para o lixo de qualquer maneira. Eu vivia de favores, de pequenas esmolas disfarçadas de gentileza, enquanto meu filho, meu sangue, vivia em um palácio de ouro. A notícia da venda da empresa dele chegou até mim como uma onda, primeiro pelos vizinhos, depois por um jornal velho que encontrei na rua. Jovem empresário vende startup por milhões, dizia a manchete. Recortei a foto dele, aquele rosto sorridente, e guardei dentro da minha Bíblia. Eu senti orgulho, um orgulho imenso que quase me sufocou. Mas com o passar dos dias, das semanas, dos meses, o orgulho foi dando lugar a uma dor amarga. Ele não ligou, não mandou uma mensagem, não veio me visitar para contar a novidade. O silêncio dele era um grito que ecoava nas minhas noites solitárias. Tentei ligar algumas vezes. Na primeira, ele atendeu. Disse que estava em uma reunião e que retornaria depois. Nunca retornou. Na segunda, a voz dele era apressada, distante. Estou ocupado, mãe. A gente se fala. A gente nunca mais se falou. Depois disso, minhas ligações começaram a cair direto na caixa postal. Desisti. Meu orgulho, o pouco que me restava, não me permitia mais implorar por migalhas de atenção. A pior parte, a que realmente feria minha alma, era ver a vida que minha nora fazia questão de mostrar para todo mundo. Minha vizinha, a Elsa, às vezes me mostrava o celular dela. Olha daqui, Rogéria, sua nora em Paris. E lá estava ela, sorrindo em frente a uma torre de ferro, com sacolas de compras de marcas que eu nem sabia pronunciar. Olha, que bolsa bonita ela ganhou. E a foto seguinte era de uma bolsa de couro, em cima de uma cama de hotel que parecia maior que a minha sala inteira. Cada foto era um tapa na minha cara. Cada sorriso dela era a prova do meu abandono. Ela exibia uma vida de rainha, uma vida construída com o dinheiro do meu filho, enquanto a mãe dele contava as moedas para comprar 1 quilo de feijão. A mágoa foi crescendo dentro de mim, criando raízes profundas no meu coração. Ele não era mais o meu menino. O dinheiro o transformou em um estranho ingrato que se esqueceu de quem o colocou no mundo.
E agora, ali estava ele, rindo, bebendo vinho caro, comemorando o quê? O sucesso? A vida boa? Enquanto eu estava ali, naquele mesmo lugar, não por luxo, mas por um ato de compaixão dos meus vizinhos, que juntaram um dinheirinho para me trazer para jantar fora no meu aniversário, só para me ver sorrir um pouco. E o sorriso que eles tanto queriam me dar morreu antes mesmo de nascer, assassinado pela visão do meu filho feliz, vivendo em um mundo onde eu claramente não existia mais. O prato na minha frente esfriou. A fome sumiu. No lugar dela, uma força que eu não sabia que tinha começou a queimar dentro de mim. Uma mistura de dor, humilhação e uma vontade incontrolável de fazer aquele homem olhar para mim. De verdade. Olhar nos meus olhos e enxergar a mãe que ele tinha descartado como se fosse um objeto velho e sem valor. Levantei-me da cadeira, minhas pernas tremendo, e comecei a caminhar na direção da mesa dele. Cada passo era uma batida a mais no meu coração, que parecia querer sair pela boca. Eu não sabia o que ia dizer, mas eu sabia que não podia mais ficar em silêncio. Eu caminhava devagar, sentindo os olhares curiosos das outras pessoas no restaurante. Cada passo parecia levar uma eternidade. A música ambiente, antes um som distante, agora parecia um tambor de guerra batendo nos meus ouvidos. A mesa do meu filho estava cada vez mais perto, um oásis de luxo e desperdício no meio do meu deserto particular. O cheiro da comida deles era forte, um perfume de riqueza que me enjoava. Vi um garçom se aproximar deles, servindo mais vinho na taça de cristal da minha nora. Ela sorriu para o garçom, um sorriso ensaiado, e depois se virou para o meu filho, colocando a mão sobre a dele, que repousava na mesa. Uma cena de comercial de margarina, se não fosse tão cruelmente real. Quando finalmente cheguei à mesa, parei por um instante, apenas observando. Eles ainda não tinham me notado. Estavam imersos em seu próprio mundo, um mundo onde uma mãe com um vestido remendado não se encaixava. Ele falava algo, gesticulando com a mão livre, e ela ouvia, balançando a cabeça, os brincos de diamante, dançando sob a luz do lustre. Foi o barulho da minha respiração, um suspiro trêmulo que escapou sem que eu percebesse, que o fez virar a cabeça na minha direção. Os olhos dele, os mesmos olhos que eu beijei tantas noites quando ele era criança, encontraram os meus. Por uma fração de segundo, vi a surpresa em seu rosto, uma confusão genuína. Depois, a surpresa deu lugar a algo que partiu meu coração em mais 1 milhão de pedaços. Vergonha. Ele olhou para mim, depois para os lados como se estivesse procurando uma rota de fuga, como se a minha simples presença ali fosse uma mancha em sua reputação impecável. "Mãe", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. A palavra soou estranha saindo da boca dele, como se ele estivesse falando uma língua estrangeira. Minha nora se virou, e o sorriso dela desapareceu no instante em que me viu. Ela me mediu de cima a baixo. O desprezo em seu olhar era tão evidente que eu podia quase tocá-lo. Ela não disse nada, apenas arqueou uma sobrancelha, um gesto que dizia mais do que 1000 palavras. Dizia: "O que essa mulher está fazendo aqui?" A dor que eu senti naquele momento foi diferente de todas as outras. Era uma dor afiada, cortante, alimentada pela humilhação pública, todo o sofrimento, toda a fome, toda a solidão dos últimos anos vieram à tona, transbordando pelos meus olhos em forma de lágrimas quentes que eu não me dei ao trabalho de enxugar. A força que me levou até ali explodiu. "Filho", comecei, minha voz saindo mais alta do que eu pretendia, trêmula de emoção. As conversas ao nosso redor começaram a diminuir, as pessoas se virando para ver o que estava acontecendo. "É assim que você me chama agora? Depois de tanto tempo?" Ele se levantou, a cadeira arrastando no chão polido. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa?" A preocupação em sua voz soava falsa, ensaiada. "Aconteceu alguma coisa?" Repeti, uma risada amarga escapando dos meus lábios.
Aconteceu, meu filho. Aconteceu que enquanto você come esses pratos que custam mais do que eu ganho em um ano, sua mãe está em casa comendo pão duro que o padeiro dá por pena. Aconteceu que enquanto sua esposa exibe joias e bolsas caras, sua mãe usa roupas doadas pelos vizinhos. As palavras saíam da minha boca como uma enxurrada, sem que eu pudesse controlá-las. Eu apontei para a mesa farta deles. Você tem ideia do que é passar o dia inteiro com o estômago roncando? Você se lembra do gosto da fome, meu filho? Porque eu me lembro. Eu passei fome muitas vezes para que você pudesse comer, para que você pudesse estudar e se tornar o homem que é hoje. E qual é a minha recompensa? O esquecimento. O abandono. As pessoas nas outras mesas agora nos Boysen olhavam abertamente, cochichando entre si. O rosto do meu filho estava pálido, uma máscara de choque e confusão. Ele tentou me interromper, estendendo a mão na minha direção. Mãe, por favor, vamos conversar em outro lugar. Não! Gritei, afastando-me de seu toque. Nós vamos conversar aqui. Eu quero que todo mundo saiba que o grande empresário, o gênio da tecnologia, deixou a própria mãe passar necessidade. Você se esqueceu de onde veio? Se esqueceu da casa simples, do chão de cimento batido? Do fogão a lenha? Parece que... Sim, o dinheiro comprou sua memória, não é mesmo? Minha nora, que até então estava em silêncio, resolveu se manifestar. Que escândalo é esse? Você está louca? Pare de envergonhar o seu filho na frente de todo mundo. Eu me virei para ela, o fogo da raiva queimando em meus olhos. Vergonha? Você fala de vergonha? Vergonha é ostentar uma vida de luxo, enquanto a mãe do seu marido vive de favores. Você é a primeira a postar fotos das suas viagens, dos seus jantares, não é? Por que não posta uma foto da minha geladeira vazia? Por que não mostra para os seus amigos ricos a miséria em que eu vivo? Eu estava fora de mim, tomada por uma dor que finalmente encontrou uma válvula de escape. Eu não me importava mais com os olhares, com os julgamentos. Eu só queria que ele sentisse, nem que fosse por um único instante, uma fração da dor que eu sentia todos os dias. Meu filho me olhava, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ele parecia genuinamente perdido, como se as minhas palavras não fizessem o menor sentido para ele. Mãe, do que a senhora está falando? Ele disse, a voz baixa e confusa. Passar necessidade? Eu não entendo. Eu mando dinheiro para a senhora todo mês. Uma boa quantia. O suficiente para a senhora viver como uma rainha, se quisesse. A declaração dele me atingiu como um soco no estômago. O ar me faltou. Dinheiro? Que dinheiro? Por um momento, pensei que ele estava mentindo, inventando uma desculpa na frente de todos para salvar a própria pele. Mas havia algo em seu olhar, uma sinceridade tão profunda que me fez hesitar. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e confusas. Eu mando dinheiro para a senhora todo mês. Aquela frase ecoava na minha cabeça, mas não fazia nenhum sentido. Por um instante, o mundo pareceu girar. A raiva que me consumia deu lugar a uma perplexidade dolorosa. Ele estava mentindo? Estava sendo cruel a ponto de inventar uma desculpa, tão esfarrapada na frente de todas aquelas pessoas, só para limpar a própria barra? A humilhação que eu sentia dobrou de tamanho. Mentira. Eu cuspi as palavras, a voz carregada de dor e descrença. Você está mentindo, meu filho. Por que está fazendo isso? Acha que o dinheiro te dá o direito de zombar da sua própria mãe? Nunca recebi um tostão seu, nem um único centavo furado. Ele balançou a cabeça, o desespero começando a aparecer em seus olhos. Ele não parecia um mentiroso pego em flagrante. Parecia alguém cuja realidade tinha sido virada de cabeça para baixo. Não, mãe, não é mentira. Eu juro por tudo, o que é mais sagrado. Eu juro pela memória do seu pai. É uma transferência automática, todo dia 5. Eu mesmo organizei tudo logo depois que vendi a empresa. Era a primeira coisa que eu queria fazer, garantir que a senhora nunca mais se preocupasse com nada. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo, visivelmente abalado.
E então, ele se virou para a esposa. O olhar dele para ela foi o que me fez parar e pensar. Na verdade, ele continuou, a voz um pouco mais baixa. Minha agenda ficou uma loucura. Eu pedi para ela. Ele apontou com a cabeça na direção da minha nora. Para cuidar dos detalhes, para garantir que o dinheiro estava sendo transferido da minha conta para a da senhora. Ela me confirmava todo mês que estava tudo certo. Nesse momento, nós dois, eu e meu filho, olhamos para ela. E foi a reação dela que começou a desvendar toda a verdade. O rosto dela, antes vermelho de raiva e vergonha, ficou branco como papel. Um pânico gélido tomou conta de suas feições. Ela forçou um sorriso, mas seus lábios tremiam. Querido, não vamos discutir isso aqui, ela disse, a voz fina e estridente, tentando pegar no braço dele. Sua mãe não está bem. Está confusa, coitada. Olha o estado dela. Vamos para casa, amanhã, com calma, a gente resolve esse mal-entendido. Ela tentou me pintar como uma velha senil, uma louca que não sabia o que dizia, mas o feitiço virou contra o feiticeiro. A tentativa desesperada dela de me descreditar apenas acendeu uma luz de suspeita nos olhos do meu filho. Ele se afastou do toque dela, o olhar fixo no dela, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não, ele disse, a voz firme e gelada. Vamos resolver isso agora. Com um movimento rápido, ele tirou o celular do bolso do paletó. O silêncio no restaurante era quase total. O único som era o de talheres batendo em algum canto distante. Todos os olhos estavam em nós. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pela garganta. E se ele estivesse falando a verdade? O que isso significava? Os dedos dele voaram pela tela do aparelho. Vi quando ele abriu o aplicativo do banco e digitou a senha. Eu prendi a respiração. Ele navegou por alguns segundos e então virou a tela para mim. Olha aqui, mãe. Veja com os seus próprios olhos. Todo mês. Dia 5. A transferência programada. O valor está aqui. Eu me aproximei, meus olhos embaçados pelas lágrimas. Na tela brilhante, eu vi. As datas estavam lá, mês após mês. E o valor era tanto dinheiro. O suficiente para comprar minha casinha várias vezes. Uma vida inteira de conforto e segurança estava ali, naquelas linhas de extrato bancário. Meu queixo caiu. Então era verdade. Ele não tinha me abandonado. Ele tinha cuidado de mim. Mas como? O dinheiro nunca chegou. Foi então que notei a expressão no rosto dele mudar. A certeza deu lugar à confusão. E a confusão, ao horror. Ele franziu a testa, aproximando o celular do rosto, como se não acreditasse no que via. Espera um pouco. Ele murmurou para si mesmo. A conta de destino. Ele tocou em uma das transações para ver os detalhes completos. Seus ombros ficaram tensos. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele levantou a cabeça lentamente, e quando seus olhos encontraram os da esposa, eles estavam cheios de uma fúria e uma decepção tão profundas que me fizeram recuar um passo. A voz dele saiu como um rosnado baixo, carregado de veneno. Essa não é a conta da minha mãe. Ele virou o celular para a esposa, que encolheu na cadeira como um animal assustado. Essa conta, ele disse, cada palavra caindo como uma pedra. É sua, esse dinheiro. Todo o dinheiro que era para a minha mãe estava indo para a sua conta pessoal. Todos os meses. O mundo parou. O ar ficou pesado. A verdade, nua e crua, explodiu, no meio daquele restaurante de luxo. A vilã da minha história nunca foi o meu filho ingrato. Ele era apenas mais uma vítima. A verdadeira culpada era aquela mulher, com seu colar de pérolas e seu sorriso falso, que me roubou não apenas o dinheiro, mas a paz, a dignidade e, o pior de tudo, me roubou a imagem que eu tinha do meu próprio filho. Ela, a ladra, estava me roubando descaradamente. Cada viagem para Paris, cada bolsa de marca, cada jantar caro. Provavelmente foi pago com o dinheiro que deveria ter comprado meus remédios, minha comida,
uma tinta para as paredes da minha casa. A revelação foi devastadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Meu filho não me abandonou. Ele foi enganado, manipulado, traído pela mulher em quem mais confiava. Naquele instante, eu não vi mais um estranho na minha frente. Eu vi o meu menino de volta, o rosto dele desfigurado pela dor da traição, e meu coração de mãe se quebrou por ele. A justiça, eu percebi, estava apenas começando. O silêncio que se instalou na mesa depois da descoberta foi mais ensurdecedor do que todos os gritos. A tela do celular do meu filho continuava acesa, uma prova irrefutável da traição, iluminando o rosto pálido e assustado da minha nora. Por um longo momento, ninguém se moveu. Meu filho apenas a encarava, e naquele olhar havia um universo de dor, nojo e fúria contida. A máscara de esposa perfeita dela havia se estilhaçado, e o que sobrou era uma figura pequena, mesquinha e aterrorizada. Finalmente ele se mexeu. Não para gritar, não para quebrar nada. Ele agiu com uma calma assustadora. Lentamente, guardou o celular no bolso, tirou a carteira e jogou algumas notas de dinheiro grosso sobre a mesa, mais do que suficiente para pagar por toda aquela comida intocada. Então, ele olhou para ela, e sua voz, quando veio, era baixa, mas cortante como vidro. "Levanta", ele ordenou. "Saia daqui." Ela tentou argumentar, a voz um fiapo de som. "Querido, por favor, eu posso explicar." "Não tenho que explicar." Ele a interrompeu, a voz gélida. "Eu quero você fora da minha frente, fora deste restaurante. Quando eu chegar em casa, não quero encontrar um único vestígio de que você um dia existiu na minha vida. Pegue suas coisas e suma. Nosso casamento acabou aqui e agora." As pessoas ao redor assistiam à cena como se fosse um teatro. Ela olhou para os lados, o rosto queimando de vergonha, procurando algum apoio que não existia. Derrotada, ela se levantou. A mulher que minutos antes esbanjava luxo e superioridade, agora era apenas uma figura patética, saindo às pressas do restaurante sob o peso de dezenas de olhares de desprezo. Vê-la sair daquele jeito, despojada de toda a sua arrogância, me trouxe uma sensação estranha. Não era alegria. Era justiça. Um alívio profundo. Como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente sido tirado das minhas costas. Assim que ela desapareceu pela porta, toda a força pareceu abandonar o corpo do meu filho. Ele se virou para mim, e a fúria em seu rosto deu lugar a uma expressão de dor e arrependimento tão profundos que meu coração de mãe se partiu. Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Mãe", ele sussurrou, a voz embargada. E então, para o meu choque e o de todos no restaurante, ele se ajoelhou no chão, bem ali, na minha frente. Ele pegou minhas mãos, que eram calejadas e ásperas, entre as dele, que eram macias e bem cuidadas. "Me perdoa. Por favor, me perdoa." As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem controle. "Eu sou um idiota. Um cego. Como eu pude deixar isso acontecer? Como eu pude ser tão ausente, tão negligente a ponto de não ver o que estava acontecendo debaixo do meu nariz? A senhora estava sofrendo e eu não fiz nada. A culpa é minha. Me perdoa, mãe, por toda a dor, por toda a humilhação, por cada noite que a senhora passou com fome enquanto eu vivia no luxo. Me perdoa." As lágrimas dele molhavam minhas mãos. Vê-lo assim, tão vulnerável, tão quebrado, despertou em mim o instinto mais puro que existe. O de mãe. Eu me abaixei como pude e o abracei, afagando seus cabelos. "Meu filho, a culpa não é sua", eu disse, minha própria voz embargada. "Você foi enganado, traído, assim como eu. Levante-se daí, meu menino. Levante-se." Eu o ajudei a ficar, de pé. Ele me abraçou com força. Um abraço de menino. Um abraço que eu não recebia há anos. E ali, no meio daquele restaurante chique, nós dois choramos. Choramos pela dor, pelo tempo perdido, pela traição.
mas também pelo reencontro. Ele não me deixou voltar para casa. Falou com meus vizinhos, que nos observavam de longe, emocionados. Agradeceu a eles do fundo do coração por terem cuidado de mim e garantiu que daquele dia em diante ele assumiria seu lugar. Ele me guiou para fora, para seu carro de luxo que eu nunca imaginei que entraria. Durante o trajeto até a casa dele, um lugar que eu nem sabia onde ficava, ficamos em silêncio. Mas era um silêncio bom, um silêncio de quem não precisava de palavras. A casa dele era maior do que todas as casas da minha rua juntas. Era um palácio. Ele me levou para dentro e me mostrou um quarto de hóspedes que era mais bonito e confortável que qualquer lugar que eu já tivesse dormido. Esta é a sua casa agora, mãe. A senhora nunca mais vai passar por nenhuma dificuldade. Eu prometo. Naquela noite, sentamos na cozinha enorme e moderna dele e conversamos até o sol raiar. Ele me contou sobre a vida corrida, sobre a confiança cega que depositou na mulher que amava. E eu contei a ele sobre a solidão, sobre a ajuda dos vizinhos, sobre a dor de me sentir esquecida. Foi doloroso, mas necessário. Cada palavra era um tijolo a mais na reconstrução da nossa ponte. Ele cumpriu sua palavra. No dia seguinte, iniciou o processo de divórcio e seus advogados começaram a tomar as medidas legais para que a ex-esposa respondesse pelo dinheiro que desviou. Ela perdeu tudo. O status, o luxo, as viagens. Perdeu a vida que ela construiu em cima da minha miséria. Meu filho fez questão de que a justiça fosse feita até o último centavo. Quanto a mim, minha vida se transformou. Mas a maior riqueza não foi o conforto da casa nova ou as roupas bonitas que ele me deu. Foi ter meu filho de volta. Foi ver o respeito e o amor em seus olhos novamente. Os anos de sofrimento deixaram cicatrizes, mas também me ensinaram sobre o perdão e sobre a força que eu nem sabia que tinha. Eu finalmente superei a dor. Não com um sentimento de vingança, mas com a paz de ver a verdade prevalecer e o amor familiar ser restaurado. Eu estava em casa, cuidada e, acima de tudo, amada. E isso era tudo o que eu sempre quis.